Bem-vindos ao JW Broadcasting de fevereiro de 2023. No programa de janeiro, vimos a parte 1 da reunião anual. Lá no auditório, todos estavam animados. Depois de cada parte, eles ficavam ansiosos pela próxima. E agora, vocês podem sentir essa mesma alegria. Aproveitem! Bom, é sempre um prazer ouvirmos nosso irmão Hurd. Sobre o que será que ele vai falar para nós hoje? O tema dele será: Você é uma pessoa alegre? Vamos ouvi-lo. O nosso cérebro pode ser comparado a uma caixa que tem todo tipo de informação, boas e ruins. E o nosso coração pode ser comparado com uma garrafa que tem todo tipo de informações. Um comercial dos anos 50, chamado Joy, que quer dizer alegria, dizia o seguinte: a alegria numa garrafa é melhor do que qualquer coisa numa caixa. A alegria que vem do coração é melhor do que um cérebro cheio de conhecimento. E você? Você é uma pessoa alegre? Por que isso é bom? Porque a Bíblia diz que o coração alegre ilumina o rosto. Ela também diz que o coração alegre faz bem ao corpo. Mas como assim? Seu coração alegre pode fazer você sorrir, mesmo que esteja sentindo dor. Por exemplo, você encontra com alguém e a pessoa diz: "Como você está?" Você sorri e diz: "Bem." Mas as suas costas e as suas pernas estão te matando. Mesmo assim, seu coração simplesmente não deixa você reclamar de nada. Existem outros motivos importantes para sermos alegres. O primeiro é que Jeová é uma pessoa alegre. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, ele é chamado de Deus feliz. Em outras palavras, ele é um Deus alegre. Ele se alegra com o trabalho dele. Como sabemos disso? Vamos ver no Salmo 104 e no verso 31. A glória de Jeová durará para sempre. Jeová se alegrará com as suas obras. Ele se alegrará com as suas obras. Ou seja, Jeová é feliz. Ele tem prazer nas suas obras. E o segundo motivo é que Jesus também é um trabalhador feliz. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 14 e 15, ele é chamado de feliz e poderoso Senhor. Jesus é um governante poderoso, mas ele também é feliz. O Salmo 40, verso 8, diz sobre ele: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer. Ter prazer quer dizer que gostamos muito daquilo. De acordo com João 4, 34, fazer a vontade de Deus era como alimento para Jesus. Dava energia e o sustentava. Para ele, fazer a vontade de Deus era como um pão com manteiga bem quentinho. Jeová quer que tenhamos alegria em nosso trabalho. Vamos ler juntos Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 19. Também, quando o verdadeiro Deus dá a um homem riquezas e bens materiais, junto com a capacidade de desfrutá-los, este deve aceitar a sua recompensa,
e se alegrar com seu trabalho árduo. Essa é a dádiva de Deus. Donas de casas e mães, alegrem-se no seu trabalho. Maridos e pais, alegrem-se no seu trabalho. Solteiros e solteiras, alegrem-se no seu trabalho. Viúvos e viúvas, alegrem-se no seu trabalho. Queridos idosos, alegrem-se, seja lá o que for que consigam fazer no seu trabalho. Jeová quer que sejamos alegres. Deuteronômio 16:15 diz o seguinte: Jeová, seu Deus, abençoará tudo que você fizer, e você ficará cheio de alegria. Os melhores pais são pais felizes. Os melhores maridos são maridos felizes. As melhores mães são as mães felizes. Os melhores filhos são os filhos obedientes. Opa! São os filhos felizes. Cantar os cânticos nos dá alegria. Os levitas cantavam no templo, mas a Bíblia fala de outros cantores, homens e também mulheres. Atos 16, versículo 25, diz o seguinte: Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos, e os prisioneiros os ouviam. Escravos cantavam enquanto trabalhavam. Eles faziam isso para passar o tempo e para ter mais alegria. Eles cantavam sobre os seus problemas, o cansaço, a solidão, a tristeza, a esperança e a luta para ter uma vida melhor. Você pode até cantar no chuveiro. Tomara que ninguém te escute. Pense em suas bênçãos. Mergulhe na alegria que elas te dão. A alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. É a segunda qualidade das 9, mencionadas em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ore todos os dias pedindo para ter a ajuda do Espírito Santo. Vamos ler juntos Daniel, capítulo 6, versículos 10 e 11. Assim que Daniel soube que o decreto havia sido assinado, foi para sua casa, que tinha as janelas do quarto de terraço abertas na direção de Jerusalém. E ele se ajoelhou, orou e louvou o seu Deus, assim como fazia regularmente antes disso, 3 vezes por dia. Então, aqueles homens entraram de repente e encontraram Daniel fazendo petições e suplicando favor perante o seu Deus. Eu e minha esposa Glória costumávamos ajoelhar para orar juntos antes de dormir. Agora que estamos velhos, a gente se senta do lado da cama para orar. Se nos ajoelharmos, não vamos conseguir levantar. Lembre-se de que a oração vai te dar alegria. Você não está sozinho. Jeová vai estar com você. Ele sempre vai estar perto de você. Em Atos 17, 27, Paulo disse para alguns em Atenas: Deus não está longe de cada um de nós. Ele pode ver você e ouvir você lá do céu, mesmo de tão longe. Nunca podemos achar que estamos sozinhos neste mundo. Cada dia e em todos os momentos, Jeová está bem próximo de nós, procurando maneiras para ajudar cada um de nós. Sempre converse com ele.
Peça que ele te dê alegria. Os anjos também são alegres. Lucas 15:10 fala disso, que eles são alegres. Vamos ler esse texto juntos. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. E você? Você é uma pessoa alegre? Você lembra da caixa que mencionamos? Nunca se esqueça de usar a sua mente. E a garrafa? Sempre use o seu coração. Faça um esforço para imitar quem tem alegria. Jeová, Jesus, os anjos e seus queridos irmãos e irmãs da congregação. Peça a Jeová que ele te dê alegria. Ter um sorriso no rosto faz muito bem para a saúde. Tem uma música nos Estados Unidos que fala sobre isso, mas eu não vou cantar. Podem ficar tranquilos. Viva com alegria e sorria. Encha a vida de amor e não de dor. Mesmo que uma lágrima cair do seu rosto, não desista. Continue tentando. Sorria. Por que você está chorando? Você vai ver que a vida é muito mais feliz se você sorrir. Se você é uma pessoa alegre, agradeça a Jeová. Mas se você não é alegre, se esforce para ter alegria. Lembre-se, Jeová quer muito, muito mesmo, que você seja alegre. Então, todos nós juntos vamos servir a Jeová com alegria. Foi muito bom, não foi? Muito obrigado, Sam. Foi maravilhoso. Agora vamos ver 2 vídeos. O primeiro deles vai nos atualizar sobre projetos de construção que terminaram pouco antes da pandemia começar. Além disso, esse vídeo também vai falar sobre o trabalho que estava em andamento durante a pandemia. Nossos irmãos não pararam por causa da Covid e eles foram muito criativos. Eles fizeram muitas coisas boas. Então vamos ver esse vídeo encorajador. Em Isaías 40, 4 e 5, Jeová prometeu eliminar as dificuldades que talvez pudessem impedir os judeus de voltar para Jerusalém. Ali diz assim: que todos os vales sejam aterrados e que todos os montes e colinas sejam nivelados. O terreno acidentado se tornará plano e o terreno irregular uma planície. A glória de Jeová será revelada e todos a verão, pois a boca de Jeová falou isso. Essa profecia teve um primeiro cumprimento em 537 a.C. Que emocionante! Nada ia impedir Jeová de realizar sua vontade. Nesse relatório, vai ficar bem claro como Jeová tem apoiado os projetos teocráticos hoje, mesmo com a pandemia, a falta de suprimentos e outros desafios. Por exemplo, em fevereiro de 2020, foi postada uma notícia em nosso site informando que a filial de Camarões tinha completado a sua mudança pouco antes do surto de Covid-19. Bem a tempo, a família de Betel recebeu um lar onde poderia se proteger da pandemia e cuidar da obra do reino e dos mais de 48 mil publicadores do território da filial. Pouco depois, a família de Betel na Argentina também se mudou para um novo Betel em Buenos Aires. A mudança começou em julho de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19. Os irmãos ali viram de várias formas Jeová os ajudando a superar grandes desafios durante a pandemia. Concluir um projeto como esse, em tempos tão turbulentos,
foi um grande testemunho para as pessoas da localidade. E as novas instalações também têm ajudado a família de Betel a cuidar melhor dos quase 170 mil publicadores do território da filial. Esses novos prédios são bênçãos de Jeová para apoiar a obra de pregação. Mas que projetos estão em andamento agora? Vejam só as últimas informações de nossos irmãos na Itália, no Congo e em Angola. A filial da Itália está sendo transferida para o norte do país, para a cidade de Bologna, que fica a uns 370 quilômetros de Roma. No começo, a Comissão de Projeto e Construção pensou em usar nossos irmãos como voluntários. Só que mais tarde ficou decidido contratar uma empresa de fora para realizar o trabalho. Essa empresa seria responsável pelo projeto e renovação do prédio de escritórios e pelo projeto e construção dos prédios residenciais. Quando tomamos aquela decisão, a gente nem imaginava que não ia mesmo poder contar com a ajuda dos voluntários. No início de 2020, a pandemia atingiu o norte da Itália, incluindo a cidade de Bologna. Por isso, o governo proibiu várias atividades, como, por exemplo, as construções. Depois de uns 30 dias, suspenderam as restrições. Por isso, pudemos voltar a entrar em contato com as empresas e continuar a tocar o projeto, respeitando os protocolos do governo e as orientações da organização. Com a direção de Jeová, mesmo com a pandemia, ficamos felizes de ver este projeto avançar mais rápido do que a gente esperava. E não vemos a hora de nos mudar para os novos prédios no final de 2024. Em 2012, tínhamos um pouco mais de 168 mil publicadores no território da filial. No final de 2021, esse número cresceu para mais de 209 mil publicadores. Já que não dava para expandir o prédio da filial em Kinshasa, procuramos um prédio que atendesse às necessidades atuais e futuras da filial. Compramos uma propriedade na segunda maior cidade do país, Lubumbashi. Uma empresa de lá já estava construindo prédios residenciais e de escritórios, com zoneamento e as licenças em dia, e as plantas finalizadas. Isso economizou bastante tempo e nos ajudou a tocar o projeto sem muitos atrasos, mesmo com a pandemia. Ficamos muito felizes. Para finalizar os escritórios, a gente precisava encontrar uma empresa que seguisse os padrões de qualidade e de segurança da organização e que respeitasse o nosso orçamento. A gente sabia que essa não ia ser uma tarefa fácil aqui no Congo, ainda mais durante a pandemia. Uma das empresas que já fornecia para nós alimentos e outros tipos de suprimentos nos disse que havia uma nova empresa no Congo e que essa empresa parceira era especializada em construção. A gente não esperava mesmo que o nosso problema fosse resolvido dessa forma. Ficamos surpresos de ver como essa construtora foi capaz de seguir o alto padrão da organização, sem estourar o orçamento. Com o passar do tempo, essa empresa e nossas equipes foram se entrosando muito bem. E continuamos a trabalhar juntos à medida que o projeto avança. Nós realmente vimos Jeová nivelando o caminho para esse projeto. E até já começamos a fazer a mudança de alguns betelitas para lá. Estamos ansiosos pela conclusão da obra em meados de 2024. Em dezembro de 2021, foi adquirido um edifício que irá providenciar mais quartos e escritórios para a família de Betel da nossa filial. Esse edifício localiza-se a cerca de 10 minutos a pé das atuais instalações de Betel. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, todo o processo para a aquisição deste edifício, incluindo até mesmo a verificação dos aspectos legais, teve de ser feito por videoconferência. Na última semana do processo de negociação, exatamente quando estavam faltando 5 dias para se assinar o acordo de compra e venda,
E numa fase em que a equipa de negociação da filial e o vendedor já haviam acertado o preço de compra e venda, percebeu-se que a estrutura do edifício precisava de alguns reparos e até mesmo de algum reforço. Como foi que a equipa de negociação lidou com este impasse? Solicitou-se ao vendedor para que ele se responsabilizasse em reparar e reforçar a estrutura do edifício, seguindo bem de perto os detalhes de engenharia que seriam fornecidos pela equipa da filial. Depois de várias orações feitas pela equipa de negociação da filial, o vendedor aceitou a responsabilidade e até mesmo custear as despesas envolvidas nesta reparação. A reparação foi concluída e, algum tempo depois, a reforma completa deste edifício começou. Estamos ansiosos em ver alguns membros da família de Betel a se mudar para este novo edifício no princípio de 2024. Além de construir estes novos Betéis, nós temos muito mais trabalho para fazer. Por exemplo, para treinarmos nossos irmãos e irmãs na obra de pregação e ensino, precisamos de mais locais para escolas teocráticas. Em Madagascar, as escolas eram realizadas em Betel, porque os irmãos não tinham outro local adequado. Mas em junho de 2021, foi finalizada a construção de um novo prédio para escolas bíblicas. E agora os irmãos podem programar até 4 turmas por ano. Atualmente, existem mais de 40 prédios de escolas teocráticas. E estamos trabalhando no projeto de mais ou menos outros 20 prédios como esses. E os prédios para apoiar a produção cada vez maior de vídeos da organização. Ficamos felizes de anunciar que já finalizamos a construção dos estúdios na África do Sul e na Australásia. Na Australásia, a área para filmagens externas da série A História e o Ministério de Jesus também ficou pronta. Em breve, com a ajuda de Jeová, vamos começar a construir o Betel de Ramapo, em Nova York. Estamos ansiosos para ver como Jeová vai usar esse novo prédio para cuidar das necessidades de seu povo. Ficou bem claro que nem a pandemia, nem qualquer outro problema deste mundo podem parar os projetos teocráticos de Jeová. E à medida que a situação do mundo continua a piorar, temos certeza que as palavras de Isaías 40, 4 e 5 vão se cumprir para nós. Nosso Deus Jeová vai nos ajudar a superar qualquer desafio que talvez enfrentemos. Oramos de coração para que Jeová abençoe esses e outros projetos futuros. E agradecemos a vocês, queridos irmãos, pelo seu apoio, suas orações, habilidades, tempo e recursos. Damos toda a glória e louvor a nosso grandioso Deus Jeová, que continua a tornar plano o nosso caminho. A mão de Jeová nunca é curta. A próxima parte é um vídeo com o tema Novidades sobre o Centro de Visitantes de Patterson. Tente dizer isso rápido, 3 vezes. É difícil. Novidades sobre o Centro de Visitantes de Patterson. Mas esse lugar não é apenas um centro de visitantes onde as pessoas esperam para fazer a visita em Betel. Vocês vão ver que tem algumas surpresinhas nos esperando nesse centro de visitantes. Vamos assistir. O projeto do novo Centro de Visitantes de Patterson começou em 2018. Uma equipe especial foi formada para iniciar a construção desse projeto, mas logo surgiriam desafios inesperados. Em março de 2020, um surto de Covid-19 em Nova York fez com que Betel entrasse em lockdown. Como os irmãos que trabalharam nesse projeto viram as bênçãos de Jeová nessa época tão desafiadora e diferente? Logo depois, Betel suspendeu as reuniões presenciais e a cidade de Patterson entrou em lockdown. Por isso, foi muito difícil conseguir as aprovações necessárias e seguir com o projeto. Havia o risco de atrasar vários meses.
Então tivemos de confiar em Jeová e nos adaptar. Quando a situação permitiu, um ancião local recebeu autorização para se reunir com autoridades da cidade. Assim, a equipe conseguia apresentar o projeto remotamente. Deu para ver o apoio e as bênçãos de Jeová o tempo todo. Depois de meses fazendo reuniões, nós conseguimos as autorizações necessárias e a permissão para construir. Tudo isso durante o lockdown. Seguindo as orientações locais, Bethel conseguiu trazer com segurança irmãos habilidosos para trabalharem no projeto dentro de Bethel. Graças a Jeová, muitos irmãos se apresentaram voluntariamente para ajudar. E aqui estamos, construindo o centro de visitantes de Paterson numa época única, no meio de uma pandemia global. Irmãos e irmãs estão apoiando esse projeto de todo o coração, por meio das suas contribuições ou por se oferecerem para trabalhar, alguns com habilidades bem específicas. Fortalece a nossa fé ver como Jeová nos ajudou a conseguir os materiais necessários e como vários irmãos habilidosos de outros departamentos ajudaram no projeto. Todos conseguiram ver como Jeová nos guiou e nos orientou durante essa fase desafiadora. Você talvez pense, por que esse centro de visitantes é tão importante para Jeová se nenhum visitante pode entrar em Bethel ainda? Os prédios de Bethel são muito bonitos. Mas para Jeová, o mais importante é o que acontece dentro deles. Ele quer que todos os visitantes se sintam mais próximos dele e saiam com a fé mais forte. A ideia do Centro de Visitantes de Paterson é transportar os visitantes para os tempos bíblicos. O Centro de Visitantes de Paterson terá 3 museus e uma exposição de moedas. O museu principal será uma aldeia da época de Jesus. O objetivo do museu é mostrar para os visitantes como era a vida no primeiro século. Assim, eles vão conseguir se imaginar lá. Eles terão uma ideia do que Jesus viu quando estava na terra. Já que os israelitas viviam da terra e a agricultura era uma parte importante do dia a dia deles, a visita começa explicando o que eles plantavam e colhiam em cada época do ano. E os visitantes vão poder ver e tentar usar as ferramentas que eles usavam para debulhar, peneirar e moer os grãos. Também vai ser possível ver na prática como eles faziam azeite e vinho. Com certeza, todos vão gostar muito dessa parte do museu. O museu continua, agora mostrando uma feira dos tempos de Jesus. Aqui os visitantes vão ver os alimentos e outros itens que estavam disponíveis em cada época do ano. Depois, vamos conhecer como eram as casas de muitos israelitas e o espaço que eles usavam para trabalhar, como a manjedoura, que era onde os animais se alimentavam, uma carpintaria, uma tecelagem e um lugar para tingir tecidos. Tudo isso vai dar uma boa ideia de como era o dia a dia deles. Os visitantes também vão ver outras atividades que eram comuns nos pátios das casas, como moer grãos e fazer cestos. Depois vamos entrar numa casa comum dos israelitas e sair no terraço, de onde dá para ver a aldeia toda. Mas antes de irmos embora, você vai conhecer a sala no andar de cima, que fazia parte de algumas casas da época. A próxima parte da aldeia que vamos conhecer é a sinagoga. Na comunidade judaica, ela era o centro de adoração e de estudo. Depois, vamos ver uma roda de oleiro e um forno, para entender como eles faziam cerâmica. Nossa última parada inclui uma visita ao lago.
Lá, os visitantes poderão entrar num barco de pesca, parecido com o que Jesus e seus discípulos usavam. E vão aprender um pouco mais sobre o trabalho dos pescadores da época. Tudo isso e muito mais esperam você no Centro de Visitantes de Paterson. Ficaremos felizes de receber vocês aqui para verem de perto esse lindo presente de Jeová. A ideia é que o Centro de Visitantes e o museu fiquem prontos no fim de 2023. Quando os visitantes poderão vir para Betel e conhecer essa novidade? Nós ainda não sabemos. Mas o que sabemos é que quando as portas finalmente se abrirem, todos os que se esforçarem para vir vão ficar encorajados com esse presente de Jeová. A visita a essas novas instalações com certeza vai encorajar todos os irmãos. Vai promover a adoração pura e dar honra e louvor a Jeová de uma forma muito especial. Vai valer muito a pena vir conhecer. Jeová está abençoando esse projeto e todos os irmãos estão trabalhando muito. Esse novo local vai ser muito bom para os visitantes, porque todos nós, agora ou no Novo Mundo, vamos precisar aprender sobre a vida de Jesus. Não temos dúvidas, Jeová está nos abençoando e essa construção é da vontade dele. Jeová quer que todos os que visitam Betel sejam ensinados e se sintam encorajados. Oramos para que esse novo centro de visitantes faça exatamente isso. Todos que vierem vão ficar muito felizes e vão se sentir mais próximos de Jeová. Todos estamos ansiosos para conhecer esse novo centro de visitantes. Agora, vamos ver 2 discursos bem encorajadores. O primeiro é do irmão Kenneth Cook. O tema é A Terra que vai durar para sempre. Vamos ouvi-lo. Na visão dada ao apóstolo João, Jesus disse o que aconteceria séculos mais tarde, quando Jesus destruísse os que se opõem ao seu reino. Apocalipse 11, versículo 18, descreve esses opositores como aqueles que arruinam a terra. O versículo todo diz o seguinte, Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Mas as nações ficaram iradas, e veio a tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Esse texto nos garante que Jeová vai impedir as pessoas de arruinarem a terra. Mas será que esse texto está falando apenas da poluição da terra e do mau uso dos recursos naturais dela? Ou se refere a algo mais? Para responder essas perguntas, vamos considerar 4 pontos importantes. O que é essa terra mencionada na Bíblia? A palavra arruinar, em Apocalipse 11:18, se refere a quê? Quando Jeová vai arruinar os que arruinam a terra. E o que é essa terra que vai durar para sempre? Para começar, o que a palavra terra quer dizer? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre o planeta e as pessoas. Por que as pessoas? Porque assim como acontece com outras expressões na Bíblia, a palavra terra tem mais de um significado. Pense na palavra céu. Céu dá a ideia de algo que está lá nas alturas e pode se referir a várias coisas. Por exemplo, em Gênesis 27, versículo 28, vemos Isaac abençoando Jacó. Ele disse em parte, que o verdadeiro Deus lhe deu o orvalho dos céus. O orvalho dos céus.
Aqui, a palavra céus se refere ao céu literal. Mas agora, vamos comparar com Daniel 4:26. Aqui nós vemos que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a grande árvore e diz a ele: seu reino lhe será restituído depois que o Senhor reconhecer que são os céus que governam. Aqui fica claro que esse céu não é literal, mas se refere à soberania de Jeová. Da mesma forma, na Bíblia, a palavra terra pode ter mais de um significado. Primeiro, pense no nosso planeta. Diferentemente de outros planetas que têm o mesmo nome de deuses falsos, Gênesis 1 diz que Jeová chamou o nosso planeta de Terra. Mas logo, os nomes dados aos planetas em honra a deuses falsos não serão mais usados. Mas Jeová nos diz exatamente o que vai acontecer com a Terra. Ela foi criada para durar para sempre. Eclesiastes 1, versículo 4 diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra, ou seja, o planeta, permanece para sempre. O Salmo 104:5 diz que ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Então a Terra nunca será destruída. O propósito de Deus vai se cumprir. Mas que propósito é esse? O propósito de Deus é que a Terra seja habitada por humanos fiéis, perfeitos e felizes, e que eles tenham vida eterna. Isso nos leva às pessoas, que é para quem a Terra foi criada. Não tem como falar de uma sem falar da outra. Por exemplo, muitos versículos falam da Terra, mas se referem às pessoas. Veja alguns casos. Gênesis 11:1. Toda a terra continuava a ter um só idioma. Em Gênesis 24:3, Abraão se refere a Jeová como sendo o Deus da terra, ou seja, de pessoas. Isaías 49:13 diz: gritem de alegria, ó céus, e alegre-se, ó terra. E Apocalipse 19:2 fala da religião falsa como sendo a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade sexual. É claro que esses versículos se referem aos humanos que podem falar, adorar, sentir alegria e também ser corrompidos pela imoralidade sexual. Até agora, falamos da Terra como um planeta, vimos o propósito de Deus para ela e também como a palavra terra pode se referir às pessoas. Agora, vamos ver a pergunta. A palavra arruinar em Apocalipse 11:18 se refere a quê? Ao planeta? Às pessoas ou aos dois? Primeiro, o planeta. Jeová odeia ver como as pessoas estão arruinando a terra hoje em dia, e com certeza ele odeia a poluição, os danos causados ao meio ambiente, o mau uso dos recursos naturais e a devastação que as guerras causam. Jeová se importa com a sua criação. Quando criou a terra, ele disse que tudo era bom. Encontramos isso na Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2. Isso deixou Jeová feliz. Esse planeta foi criado como um presente para nós. O Salmo 115:16 diz que ele deu a terra aos filhos dos homens. Mas e que dizer das pessoas? Será que Jeová sente o mesmo ódio pelas pessoas ruins que estão arruinando a humanidade? Sim. Isso fica bem claro nas palavras de Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. Nesse relato, lemos que o mundo na época de Noé tinha sido arruinado aos olhos de Deus. Enquanto lemos esses versículos, tente ver a ligação que existe entre a terra e a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 11 diz: mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado o seu caminho na terra. Você viu a ligação? Em vez de falar só sobre o planeta,
A Bíblia faz uma relação entre arruinar a humanidade, ou seja, as pessoas, e arruinar a terra. Do mesmo modo, hoje, as pessoas controladas pelo mundo de Satanás estão arruinando o planeta e também estão arruinando a humanidade. A terra está sendo arruinada dessas duas maneiras. Como? A religião falsa e as pessoas, no geral, estão pouco a pouco contaminando os padrões que Jeová estabeleceu para a humanidade. Nós vemos isso no nacionalismo e nas guerras que nunca acabam. Nós vemos isso pelo racismo, que divide as pessoas. Vemos isso no apoio que dão ao aborto. E também vemos isso no que eles chamam de casamento gay. Outra coisa que vemos no mundo é o ponto de vista distorcido sobre gêneros. Eles dizem que você não precisa ser homem nem mulher, que você pode ser o que tiver vontade ou o que quiser. Sério? O que Jeová pensa sobre isso? Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, Jeová disse o seguinte para a nação de Israel: Uma mulher não deve vestir roupa de homem, nem deve um homem usar roupa de mulher, pois todo aquele que faz isso é detestável para Jeová, seu Deus. Se nosso Criador se sente assim com respeito ao uso de roupas, com certeza ele odeia ainda mais a confusão que o mundo faz sobre o que é masculino e o que é feminino. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde disse o seguinte sobre gêneros. De acordo com a opinião deles, as pessoas não precisam ser só homem ou mulher, mas podem ser algo entre os dois. E também que existe uma variedade muito grande de gêneros, que não se limitam apenas ao masculino e o feminino. Outra vez, sério? Fica claro como estão tentando acabar com os padrões de Jeová. Então, até mesmo instituições do governo estão se envolvendo nesses assuntos e criticam as pessoas que não concordam com esse ponto de vista distorcido. Provérbios 19:3 nos diz: É a tolice do homem que distorce o seu caminho, e o seu coração fica furioso com Jeová. E falando sobre casamento, Jeová criou o casamento para ser um vínculo permanente entre um homem e uma mulher. Em Mateus 19, versículos 4 e 5, vemos como Jesus deixou isso claro enquanto esteve aqui na terra. Se baseando em Gênesis 2:24, ele disse: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne? Ele os fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne. A vontade de Jeová para nós é clara. Mas o mundo de Satanás diz que o casamento pode ser entre dois homens ou duas mulheres. Outra vez, sério? Satanás está promovendo este ponto de vista sujo com o objetivo de arruinar a humanidade, de nos tornar tão desprezíveis para Jeová, a ponto de abandonar os humanos e seu propósito para as pessoas na terra. Mas isso nunca vai acontecer. A vontade de Jeová para os humanos e a terra vai se cumprir. Assim como os nomes detestáveis dos deuses falsos que os humanos deram aos planetas, o ponto de vista do mundo sobre gênero e a imoralidade que existe hoje vão acabar. Pela sua própria reputação e por aqueles que o amam, Jeová vai arruinar os que arruinam a terra. Mas uma coisa é falar entre nós sobre o ponto de vista de Jeová desses assuntos. Mas como podemos ajudar outros? Como podemos ajudar as pessoas a respeitar o ponto de vista de Jeová sobre a terra, sobre a humanidade e seu propósito para o futuro? Com uma consciência limpa, podemos dizer com confiança que não deixamos de falar a verdade sobre esses assuntos. Por exemplo, veja alguns artigos que aqueles que têm coração sincero podem ler no jw.org. Artigos como: O que a Bíblia diz sobre o aborto?
A Bíblia fala de casamento entre pessoas do mesmo sexo? E como posso explicar o conceito da Bíblia sobre a homossexualidade? Somos gratos por ter essas ferramentas para ajudar outras pessoas. Então, o que é mais importante para Jeová? O planeta em si ou as pessoas? Os dois são muito importantes. E é por isso que os dois vão durar para sempre. Mas com certeza as pessoas na Terra são muito mais importantes. Jeová deu seu Filho como resgate pela humanidade, não por um planeta. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E em Provérbios 8:31, o trabalhador perito, Jesus, diz o seguinte: Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada, e minha maior alegria eram os filhos dos homens. Sabendo disso, o que vamos continuar fazendo? Bem, nós vamos ajudar outros a entender o ponto de vista de Jeová com bondade e respeito, enquanto ainda temos tempo. Nós nunca devemos nos envergonhar das boas novas, porque elas não são só sobre o paraíso. Elas também incluem os humanos voltarem a viver do modo que Jeová quer. Pensar nisso vai dar coragem para pais que têm filhos mais novos continuarem trabalhando duro para proteger seus filhos das tentativas de Satanás de arruinar a mente e o coração deles com pensamentos imorais e raciocínios falsos. Ainda bem que o fim está perto. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E ao ler esse texto, tente perceber o que faz parte das boas novas que o anjo está declarando. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Em parte, esse texto diz: Ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: Temam a Deus e deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Então, o que aquele anjo incluiu na sua mensagem? O que ele incluiu nas boas novas que estava declarando? Ele disse: Temam a Deus e deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Para aqueles que amam o que é certo, essas realmente são boas novas. E nós ficamos felizes de incluir também essa mensagem no que pregamos para outras pessoas. Em Atos 17:31, a palavra de Deus nos garante que Jeová determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, e ele vai fazer isso através de Jesus. Com certeza, isso vai trazer paz e alívio para aqueles que servem a Jeová. Bem, nesse discurso nós vimos o que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre a Terra. Ela se refere ao planeta e às pessoas para quem o planeta foi feito. Além disso, neste discurso também vimos que a Terra não está sendo arruinada só pela poluição do meio ambiente e o mau uso dos recursos naturais. Tem muito mais envolvido. Satanás e seu mundo estão tentando arruinar os humanos que Jeová criou usando todas as armas que tem, mas não vão conseguir. Já que Jeová deu seu Filho para salvar os humanos fiéis e cumprir o seu propósito para a Terra, nossa próxima pergunta é: quando isso vai acontecer? Quando Jeová vai arruinar aqueles que arruinam a Terra? Bem, a resposta é: em breve, muito em breve. Jeová não vai permitir que os humanos e a Terra continuem sendo arruinados. Não se deixe enganar. Jeová já tomou a sua decisão. Ele é paciente e não deseja que ninguém seja destruído. Mas ele está decidido. O dia de Jeová virá. 2 Pedro 3,13 nos garante que há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele.
Essa nova terra representa uma nova sociedade humana, formada por pessoas que vão servir a Jeová para sempre. Aqueles que continuarem arruinando a terra não farão parte dela. Em Mateus 19, 28, Jesus chama essas mudanças que vão acontecer de um tempo de recriação. A nota da Bíblia de estudo desse versículo diz que recriação quer dizer regeneração ou renovação. E ela também diz que a recriação se refere ao período em que Cristo e seus irmãos ungidos governarão a terra, e ela voltará a ter as mesmas condições perfeitas que existiam antes de Adão e Eva pecarem. Pense em como isso vai ser incrível! A recriação vai consertar o estrago feito por essa rebelião. Ela vai cumprir o propósito de Jeová para a terra. Então, o que é a terra que está sendo arruinada hoje? Como vimos, é o planeta e as pessoas que estão sendo corrompidas pelo mundo de Satanás. Mas qual é a terra que vai durar para sempre? Primeiro, o planeta. A Bíblia diz claramente que o planeta vai durar para sempre. E segundo, e mais importante, as pessoas, ou a nova terra, que são aqueles por quem Jesus morreu e que aceitaram as boas novas. A recriação está vindo. Jesus não vai desperdiçar nem mesmo um dia dos 1000 anos. Nem sequer um dia. Ele está determinado a honrar a Jeová e cumprir o propósito de Deus para a terra. O futuro não é misterioso e não é difícil entender o propósito de Jeová. Durante o período da recriação, a terra vai ser renovada. O planeta vai ficar cheio de pessoas perfeitas que amam e servem juntos a Jeová. Essa é a terra que vai durar para sempre. Obrigado, Ken. Foi encorajador. Gostamos muito. Vamos ouvir outro discurso. Será feito pelo irmão Mark Sanderson, com o tema Compartilhe com a próxima geração. Vamos ouvi-lo. Em Mateus 13, versículo 52, Jesus disse que todo instrutor público é igual a um homem que tem um tesouro cheio de verdades, tanto velhas como novas. Pensando nessas palavras de Jesus, podemos dizer que nós que servimos a Jeová somos as pessoas mais ricas do mundo. Vocês têm um tesouro maravilhoso de verdades bíblicas, velhas e novas. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com o seu tesouro? Em Deuteronômio 29, versículo 29, Moisés disse essas palavras: As coisas escondidas pertencem a Jeová nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e, vejam só, a nossos descendentes para sempre, a fim de cumprirmos todas as palavras desta lei. Esse é um ponto fundamental. A verdade não pertence só a nós, mas além de nós, ela também pertence a nossos descendentes, todos os nossos filhos e filhas que teremos no futuro. Então, isso significa que nós que somos cristãos, nós temos uma responsabilidade muito importante, que é compartilhar todas as verdades maravilhosas que nós aprendemos com a próxima geração. E a Bíblia deixa isso bem claro. Vamos ler o que o salmista disse aqui no Salmo 78, 3 e 4. Salmo 78, 3 e 4. As coisas que ouvimos e conhecemos, que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos descendentes deles. Nós contaremos à próxima geração os atos louváveis de Jeová e a sua força, as coisas maravilhosas que ele tem feito. É claro que isso inclui
muito mais do que só as verdades básicas. Isso também inclui todas as verdades maravilhosas que aprendemos com outros irmãos e irmãs. Tudo que nós passamos na vida e todas as vezes que vimos as bênçãos de Jeová sobre nós. Para Jeová, esse assunto de treinar a próxima geração é algo muito sério. Porque veja só o que ele diz agora nos versículos 5 e 6. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou aos nossos antepassados que dessem a conhecer essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as soubesse, os filhos que ainda nasceriam. Eles, por sua vez, as relatariam aos seus filhos. Bem, irmãos e irmãs, principalmente vocês que têm muita experiência e sabedoria, vocês sentem a responsabilidade de compartilhar o que sabem com as próximas gerações? Bem, se nós entendermos o que diz Deuteronômio 29 e 29 e o Salmo 78, então nós faremos isso. Nós vamos compartilhar tudo o que sabemos com as próximas gerações. Mas como fazemos isso? É claro que esse processo começa com os nossos pais. Nossos pais seguem o mandamento que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, de ensinar os seus filhos, sentados na sua casa, andando pela estrada, ao se deitarem e ao se levantarem. Mas o treinamento que nós recebemos não acaba aí. Nós também temos a responsabilidade de treinar e ensinar pessoas mais jovens para que elas possam ser mais usadas pela organização. E sabe que a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que sabiam muito bem como dar treinamento? Talvez você tenha pensado na hora em Moisés. Parece que sempre que a Bíblia fala de Moisés, também fala de Josué. Eles sempre estão juntos. Você consegue imaginar o treinamento incrível que Moisés deu para Josué durante os mais de 40 anos que eles passaram juntos? Moisés não ensinava Josué só com palavras, mas também com seu exemplo. E assim Josué pôde observar bem o exemplo de Moisés. Então, no tempo certo, quando Moisés estava pronto para passar a responsabilidade para Josué, veja só o que ele disse em Deuteronômio 31, 7 e 8. Esse texto diz: Então Moisés chamou Josué e lhe disse perante os olhos de todo Israel: Seja corajoso e forte, pois é você que fará este povo entrar na terra que Jeová jurou dar aos seus antepassados, e você a dará como herança a eles. Jeová é quem marcha à sua frente, e ele continuará com você. Não o desamparará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique apavorado. Dá para imaginar como Moisés deve ter se sentido de falar essas palavras para esse jovem que trabalhou junto com ele por tantos anos. Mas esse não é o único exemplo que encontramos na Bíblia. Podemos lembrar de Paulo e Timóteo. Nós sabemos que Timóteo tinha ou um pouco menos ou um pouco mais de 20 anos quando conheceu o apóstolo Paulo em Listra. Ele levou aquele jovem junto com ele nas suas viagens, indo de congregação em congregação. Ele ensinou o seu modo de trabalhar a Timóteo. Ele deu treinamento. E por isso, Timóteo se tornou um homem confiável, se tornou um cristão maduro, que foi usado para fortalecer as congregações. Você lembra o que Paulo falou dele? Aqui em Filipenses capítulo 2, é uma recomendação e tanto. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Paulo disse: Pois não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente de vocês. Que recomendação bonita, não é? Por ter investido tanto tempo treinando Timóteo, Paulo conhecia muito bem as lindas qualidades que aquele jovem tinha. Bem, mas o apóstolo Paulo não queria que Timóteo só recebesse treinamento. Mas quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2, vemos
o conselho que Paulo deu sobre o que Timóteo deveria fazer com o treinamento que tinha recebido. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo diz assim: "E as coisas que você ouviu de mim e que foram confirmadas por muitas testemunhas, essas coisas confie a homens fiéis, que por sua vez estarão qualificados para ensinar outros." Dessa maneira, aquele treinamento iria passar para outros irmãos e outras gerações de servos de Jeová no futuro. Paulo investiu no treinamento de um jovem e valeu a pena. Em nossos dias, eu considero o irmão Nathan Orr como um excelente treinador. Quando ele se tornou presidente da Sociedade Torre de Vigia, em janeiro de 1942, ele tinha só 36 anos. Ele poderia ter pensado: eu sou jovem, eu tenho tempo, eu tenho muitos anos para cuidar das minhas responsabilidades. Acho que não preciso treinar outras pessoas. Mas o irmão Nó não teve essa atitude. Desde jovem, ele já era um bom treinador. Ele designou o irmão Milton Henschel, que tinha uns 20 e poucos anos, para ser seu secretário. O irmão Nó levou o irmão Henschel junto com ele em suas viagens por todo o mundo, visitando betéis e lares missionários para fortalecer os irmãos. Eles estavam juntos em grandes congressos, e o irmão Nó não só falava como o irmão Henschel podia tomar liderança, mas mostrava isso na prática. E o irmão Henschel aprendeu muito com aquele treinamento. Em 1947, o irmão Henschel já era um membro da diretoria da Sociedade Torre de Vigia e tinha apenas 27 anos de idade. Mais tarde, ele se tornou membro do corpo governante. O irmão Nó também treinou outros jovens, como o irmão Don Adams. Essa próxima foto que nós vamos ver foi tirada numa reuniãozinha que foi feita quando o irmão Adams completou 76 anos de tempo integral. Nessa foto vemos outros irmãos que foram treinados pelo irmão Nó quando eram jovens. Os irmãos Robert Wallen, Charles Mollahan, David Sinclair e Don Adams. E todos esses homens começaram a ser treinados quando ainda eram bem jovens e trabalharam fielmente juntos por mais de 50 anos. Jeová ajudou o irmão Nó a fazer boas escolhas. Mas não parou por aí. O irmão Nó também designou jovens irmãos bem qualificados que tinham se formado em Gileade para assumir grandes responsabilidades na organização. Por exemplo, o irmão Kenneth Little foi designado para ser o servo da filial do Canadá quando tinha só 34 anos de idade. O irmão Denton Hopkinson foi designado como servo de filial das Filipinas quando tinha 33 anos. E o irmão Richard Kelsey foi designado como servo da filial da Alemanha quando tinha 38 anos. Quando foi designado, o irmão Richard disse para o irmão Nó: "Mas eu só tenho 38 anos." E o irmão Nó disse: eu tinha mais ou menos a sua idade quando me tornei presidente da associação." Mais uma vez, o irmão Nó fez boas escolhas. Esses 3 irmãos ainda estão servindo nas comissões de filial dos países em que foram designados. Eles ainda são membros da Sociedade Torre de Vigia e os 3 estão assistindo essa reunião hoje. Isso não é incrível? Nós aprendemos uma lição valiosa aqui, irmãos. O irmão Nó mostrou que confiava em irmãos jovens e humildes. Ele sempre dava mais responsabilidades para esses irmãos, e isso se tornou uma bênção maravilhosa para o povo de Jeová. Então, o que todos os anciãos das congregações, os superintendentes de circuito e os membros das comissões de filial podem aprender com tudo isso? Nós devemos nos esforçar para ensinar e treinar a nova geração de servos ministeriais, a nova geração de anciãos e a nova geração de superintendentes de circuito. Esse assunto deve ser uma prioridade para todos nós, porque a verdade não pertence só a nós.
ela também pertence aos nossos filhos, aos nossos descendentes. Nós devemos passar a verdade, a sabedoria e a experiência que nós temos no nosso tesouro para os próximos Josués e para os próximos Timóteos, que Jeová vai usar. Bem, esse é o trabalho de quem treina. Mas e quem é treinado? O que vocês, irmãos jovens, que estão ouvindo esse discurso, podem fazer? Bem, o que vocês devem fazer é se esforçar para ter as qualificações bíblicas para se tornar um servo ministerial e depois um ancião. Não fique parado, esperando. Vá atrás de treinamento. Peça conselhos. Tenha interesse em aprender de irmãos mais velhos, que têm bastante sabedoria e experiência. Pode ser que esses irmãos te deem conselhos que vão te ajudar a amadurecer. Podem até te corrigir de vez em quando. Como você vai reagir se isso acontecer? Assim como Jacó teve de lutar com um anjo para conseguir uma bênção, pode ser que você também tenha de lutar, que de vez em quando tenha que batalhar para ter aquela bênção, para alcançar o seu alvo. Mas se você realmente se esforçar em buscar a ajuda de Jeová, a sua amizade com Jeová vai ficar mais forte e você pode ter ainda mais responsabilidades no futuro. O que o corpo governante está fazendo para ajudar a treinar irmãos jovens? Bem, em janeiro deste ano, o corpo governante pediu para os corpos de anciãos no mundo inteiro darem prioridade para ajudar irmãos jovens a fortalecer sua amizade com Jeová e se qualificar para ter mais responsabilidades na congregação. Anciãos e superintendentes foram lembrados que irmãos jovens e esforçados podem se qualificar como servos ministeriais no fim da adolescência, e que um servo ministerial acima da média, que tenha experiência com pastoreio e uma boa arte de ensino, pode servir como ancião com 20 e poucos anos. Mas agora nós vamos contar uma novidade que ainda não tinha sido anunciada, mas que vamos anunciar hoje. Os superintendentes também foram informados que eles poderão convidar irmãos jovens qualificados com 21 ou 22 anos para preencherem uma petição para cursar a escola para evangelizadores. Mas não precisa sair ligando para os superintendentes agora. Mas as oportunidades não param por aí. Se Jeová permitir, em janeiro de 2023, a Escola para Evangelizadores do Reino vai voltar a funcionar presencialmente no mundo todo. E ao voltarmos com os congressos presenciais, imagine a alegria que teremos de ver irmãos mais jovens tendo a chance de fazer seu primeiro discurso num congresso regional. Isso vai ser maravilhoso. Vocês não concordam? Mas o corpo governante tem mais um novo arranjo. A partir de agora, os membros do corpo governante poderão levar com eles irmãos mais jovens nas visitas de pastoreio às filiais, e ajudantes do corpo governante, que servem como representantes da sede mundial, também vão poder levar irmãos mais jovens quando visitarem as filiais. Isso vai permitir que muitos irmãos recebam treinamento adicional diretamente do corpo governante e seus ajudantes. Bem, então o que nós vimos nesse discurso? Jeová nos deu a verdade. Ele também nos deu o treinamento e a oportunidade de ganhar experiência e sabedoria com irmãos e irmãs maduros. Mas agora, qual é a nossa responsabilidade? Vamos ver a resposta que o salmista deu no Salmo 71, 17 e 18. Veja só que palavras bonitas que o salmista usou. Ó Deus, Tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora estou declarando os Teus atos maravilhosos. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me abandones, que eu fale sobre a Tua força à próxima geração.
e sobre o teu poder a todos os que ainda virão. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos esforçar para compartilhar as maravilhosas verdades, a experiência e a sabedoria que temos com a próxima geração. Com certeza, esse é um assunto importante. Muito bom. Obrigado, Mark. Durante a pandemia, como você se sentia quando você via aqueles vídeos no JW Broadcasting de irmãos felizes saindo no campo, de casa em casa, pregando no carrinho, dirigindo estudos? Eu ficava meio triste, porque a gente também queria fazer aquilo, mas não dava por causa da pandemia. Só que agora é diferente, podemos participar de tudo na pregação. Então, eu acho que nenhum de nós vai ficar triste ao ver o próximo vídeo. Ele vai falar sobre a história da nossa obra de pregação desde 1919. É incrível. 100 anos atrás, quando nossos irmãos foram convidados para o congresso em Cedar Point, Ohio, em 1922, eles estavam muito animados. Por quê? Apenas 3 anos antes, eles estavam empolgados com um novo método para pregar as boas novas do reino. Em 1919, no Congresso dos Estudantes da Bíblia, foi anunciada uma campanha. Os irmãos iriam de casa em casa oferecendo assinaturas da nova revista A Idade de Ouro. Nesse mesmo ano, foi designado um diretor de serviço para cada grupo de estudantes da Bíblia. Agora, eles teriam orientações claras para seguir a ordem de Jesus de pregar. Para muitos que estavam presentes, aquele congresso tinha sido o melhor de todos até o momento. Então imagine como os irmãos ficaram animados com o anúncio de que haveria outro congresso em 1922. O que eles poderiam esperar? Algum outro anúncio empolgante? No local, dava para ver as letras bem grandes ADV, que são as iniciais da palavra anúncio em inglês, e todo mundo queria saber o que era. Vejam, o rei já reina. Vocês são seus agentes de publicidade. Portanto, anunciem, anunciem, anunciem o rei e seu reino. Ninguém na assistência conseguiu conter a emoção. Todos choravam, acenavam com lenço e conversavam com quem estava do lado, mesmo sem conhecer. Agora, eles não seriam apenas estudantes da Bíblia, mas uma organização de pregadores. Qual seria o resultado desse convite para anunciar o reino? E que métodos únicos e criativos o povo de Deus usaria? Os próximos 100 anos responderiam a essas perguntas. Em 1922, o irmão Rutherford começou a usar transmissões de rádio para alcançar pessoas no mundo todo com a mensagem do reino. Quando estavam no auge, em 1933, as transmissões da nossa rádio WBBR em Nova York eram compartilhadas com 408 estações nos 6 continentes. Mas por causa da oposição de líderes religiosos, aos poucos as rádios comerciais pararam de transmitir a nossa mensagem. Será que essa oposição fez o povo de Jeová parar de pregar as boas novas do reino? Que outros métodos nós usamos? Para garantir que a mesma mensagem do reino fosse pregada em qualquer parte do mundo, os irmãos usavam cartões de testemunho. Eles simplesmente entregavam o cartão para o morador e pediam para ele ler aquela breve mensagem bíblica. Outra coisa empolgante que os irmãos usavam na pregação de casa em casa era o fonógrafo portátil. Para que mais pessoas ouvissem as gravações, em 1937, no Congresso em Columbus, Ohio, foi anunciado o serviço de pioneiro especial. E os pioneiros especiais foram incentivados a usar o fonógrafo em todas as casas, não apenas se alguém os chamasse para entrar. Durante o ano de serviço de 1939, 300 pioneiros especiais usaram os fonógrafos mais de 500 mil de vezes.
Eles tocaram um discurso de 4 minutos e meio do irmão Rutherford para mais de 1 milhão de pessoas. Depois, muitos outros publicadores também começaram a usar o fonógrafo e, com o tempo, havia mais de 47 mil fonógrafos portáteis tocando gravações sobre 92 assuntos. Determinados a alcançar o máximo de pessoas, publicadores zelosos começaram a tocar gravações de discursos completos do irmão Rutherford. Para isso, eles usavam fonógrafos equipados com alto-falantes e amplificadores. E eles podiam usar esses equipamentos em carros e barcos. Assim, todos ouviam muito bem a mensagem do reino em rios, nas ruas, em parques e praças, em salões alugados, teatros e outros lugares públicos. Milhares de voluntários participavam de campanhas especiais de pregação e distribuição de folhetos, livretos, revistas e livros. Essas campanhas ajudavam os irmãos a cobrir grandes territórios com a mensagem do reino em pouco tempo, mesmo enfrentando oposição. Os irmãos pregavam nas ruas, em marchas informativas e até usando bicicletas. Assim, a mensagem do reino estava bem diante de todos. As marchas variavam de tamanho, desde poucos publicadores até uns 1000. Multidões de publicadores marchavam pelas áreas comerciais de grandes cidades. Eles vestiam cartazes com frases marcantes, carregavam placas e distribuíam convites com os temas dos discursos públicos. O rádio e as marchas informativas alcançavam multidões. Mas qual era a melhor forma de ajudar as pessoas? Já ficou bem claro que a pregação de casa em casa, nosso principal método, é o mais eficiente para divulgar a mensagem do reino. Mas será que todos estavam prontos para pregar? Ficou evidente que para ensinar as pessoas a obedecer a todas as coisas que Jesus ordenou, os irmãos iam precisar de treinamento para usar bem a Bíblia e estudar com os interessados. Assim, em 1943, na Assembleia Chamada à Ação, foi anunciado o curso do Ministério Teocrático, que seria incluído na reunião de serviço. Também houve uma demonstração de como esse curso ia funcionar. Pouco depois, foram lançados manuais sobre melhorar a arte de ensino. O livro Auxílio Teocrático, publicado em 1945, falava sobre como dar bons discursos, se sair bem de casa em casa, fazer boas revisitas e dirigir estudos bíblicos progressivos. Já o livro Equipado para Toda Boa Obra, lançado em 1946, ajudou os irmãos a fortalecer a fé por estudar cada livro da Bíblia. Pregadores estavam aprendendo a ser instrutores. Esse treinamento de alta qualidade ajudou muitos a também se tornarem pregadores do reino. E aqueles que já pregavam se tornaram instrutores ainda melhores. Houve um grande aumento no número de publicadores. Por volta dessa época, a Escola Bíblica de Gileade começou a treinar proclamadores do reino para servirem como missionários em lugares com poucos publicadores, ou até nenhum. Desde então, milhares de missionários têm anunciado o Rei e seu reino até os confins da terra. Além disso, as publicações do Escravo Fiel têm se adaptado às necessidades das pessoas. Publicações de estudo como Seja Deus Verdadeiro, A Verdade que Conduz à Vida Eterna e Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você, já ajudaram muitas pessoas a aprender a verdade. Grandes congressos internacionais com recordes de assistência viram notícia em vários países, dando um ótimo testemunho. Os vídeos, DVDs e o JW Broadcasting têm ajudado as pessoas a visualizar como será viver debaixo do reino de Deus. O testemunho público com os carrinhos também tem ajudado as pessoas a aprender sobre o reino. E o site jw.org tem alcançado milhões de pessoas com a mensagem do reino em mais de 1000 idiomas. O irmão Melvin Sargent passou por muitas dessas mudanças.
E ele estava certo quando disse o seguinte: Nós, da Organização do Senhor, temos tentado de toda maneira possível trazer a atenção do mundo à mensagem de vida. Temos usado lemas, anúncios de página inteira, o rádio, carros sonantes, fonógrafos portáteis, congressos gigantescos, marchas com cartazes e um crescente número de ministros que vão de casa em casa. Esse breve relatório sobre os últimos 100 anos da pregação do reino é apenas uma pequena amostra de tudo o que você vai encontrar na nova exposição especial do Museu da Sede Mundial em Nova York. Ela se chama Anunciem, 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 100 anos anunciando o reino. Quando for possível, venha conhecer essa exposição instrutiva e animadora. Jesus profetizou que estas boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada. Que privilégio é poder participar nessa obra, assim como nossos irmãos têm feito nos últimos 100 anos. Que essa exposição motive você a continuar dando o seu melhor para anunciar, anunciar, anunciar o Rei e seu reino. Bom, esse vídeo serviu como um belo convite. Agora que voltamos a pregar de casa em casa, estamos bem animados e prontos para ir pregar. Com certeza, vocês querem pregar agora. Mas esperem um pouco, porque ainda temos o último discurso. Irmão Let, os discursos do Irmão Let são sempre bem interessantes, mas sem pressão, tá bom? E olhe o tema do discurso dele. Por que todos devem beijar o Filho de Deus? Em 4 das suas cartas, o apóstolo Paulo incentivou os cristãos a cumprimentarem uns aos outros com beijo santo. Pedro também usou uma expressão parecida: cumprimentem uns aos outros com beijo fraterno. Por que Paulo e Pedro deram esse incentivo? Porque o beijo simbolizava afeto, honra e paz. De modo similar, veja o que Jeová nos mandou fazer aqui em Salmo 2. Abra a Bíblia nesse salmo. Vamos ler o versículo 12. Jeová diz: honrem, ou, como diz a nota, beijem, beijem o filho, para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Jeová não colocou isso como uma opção. Você percebeu? Jeová não disse: se vocês quiserem, beijem o meu filho. Na verdade, ele nos deu uma ordem. Ele deu uma ordem bem direta. Então está bem claro que Jeová quer muito que cada um de nós aceite de coração e apoie o Filho dele. Mas aqueles que não beijarem o Filho de Deus e não o aceitarem de coração, vão morrer. Isso vai acontecer por causa da ira de Jeová. Em outras palavras, essas pessoas vão se encontrar com Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Os israelitas eram muito desobedientes. Por isso, o profeta Amós deu esse aviso de Jeová para eles em Amós 4:12. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Essa frase me lembra quando eu era adolescente e morava no sul dos Estados Unidos. Era comum ter outdoors perto das estradas com mensagens religiosas. E uma mensagem bem comum era: você está pronto para se encontrar com Deus? Que aparentemente se baseava em Amós 4:12. Alguém me explicou que a ideia era: você está pronto para ir para o céu, encontrar com Deus pessoalmente e depois morar lá? Eles estavam usando a expressão se encontrar com sentido bom,
Mas não é isso que Amós 4,12 quer dizer. Pelo contrário, esse encontro não é nada pacífico nem amigável. Bem longe disso. Por meio de Amós, Jeová deu um aviso para os israelitas desobedientes que eles se encontrariam com Deus batendo de frente com Ele. Para comparar, é como se uma formiguinha estivesse andando nos trilhos de um trem e ela se encontrasse ou desse de cara com ele. Era isso que ia acontecer com os israelitas. E exatamente como Jeová tinha avisado, eles se encontraram com Deus quando Jeová permitiu que a Assíria conquistasse e devastasse o povo de Israel. Pense nisso. Que tipo de mensagem de aviso o povo de Deus está pregando hoje? É verdade que nós pregamos as boas novas do reino. Mas será que é só isso? Não. Avisamos que todos que não tomarem uma posição firme ao lado de Jeová, ou seja, que forem contra ele, vão sentir o impacto de bater de frente com Deus. Pense também nisso. O que vai acontecer no futuro próximo, durante a grande tribulação, com o tom e o conteúdo da mensagem de aviso que o povo de Deus prega atualmente? Vamos descobrir em Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 21 diz: Então grandes pedras de granizo, cada uma do peso de cerca de 1 talento, caíram do céu sobre as pessoas, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Como nossas publicações explicam, nós levamos as águas calmas da verdade para as pessoas, incentivando-as a se achegar a Jeová. Mas em breve, na grande tribulação, haverá uma mudança. Vamos pregar uma dura mensagem. Vamos anunciar que logo todo o sistema perverso de Satanás será destruído. As águas calmas da verdade vão congelar e se tornar duras e pesadas pedras de granizo. Essa mensagem vai ser tão forte que, como vimos no texto que lemos, as pessoas vão blasfemar contra Deus. Elas vão ficar muito abatidas. Essa mensagem é comparada a uma pedra de granizo, uma grande pedra. Na verdade, uma chuva de granizo. E cada pedra pesa cerca de 1 talento. O livro Clímax de Revelação diz que se João estivesse falando do talento grego, então cada pedra pesaria uns 20 quilos. É interessante que, alguns anos atrás, um artigo de A Sentinela falou de pedras de granizo do tamanho de um ovo que caíram lá na China, matando 20 pessoas e deixando outras 200 feridas. Pense nisso. Se pedras desse tamanho já causam esse estrago, imagine o que pedras de 20 quilos podem fazer. E quanto mais rápido elas caem, maior o estrago. Os estudos mostram que grandes pedras podem cair numa velocidade maior do que 160 km por hora. Não faz muito tempo, a Sentinela fez um comentário bem interessante, que é provável que a nossa mensagem parecida com pedras de granizo vá motivar o ataque de Gog e de Magog. Ele vai atacar com força total o povo de Deus, com o objetivo de eliminá-lo da terra. Nós temos certeza que isso vai deixar Jeová furioso e vai levá-lo a começar a operação de resgate, o Armagedon. Mas, por enquanto, ainda estamos convidando as pessoas a beijar o Filho de Deus. Ufa, ainda bem, né? Vamos aproveitar, porque a mensagem vai mudar. Nós incentivamos os que estão dispostos a honrar o Filho de Deus, ou seja, aceitá-lo de coração como futuro rei, e fazemos isso com urgência.
antes que chegue o tempo em que teremos que divulgar aquela forte mensagem de aviso, como pedras de granizo. Mas é importante parar e pensar: será que eu quero beijar o Filho de Deus porque sei que, se não fizer isso, vou sofrer as péssimas consequências? Não. Nossa principal motivação é o amor. Nós amamos Jeová e amamos seu querido Filho. Não vemos a hora de ele se tornar o novo governante da terra. O amor é o que mais nos motiva a beijar ou aceitar o Filho de Deus. E queremos ajudar os que estão dispostos a beijar o Filho de Deus com a motivação correta, assim como nós. E é bom lembrar quem foi que escolheu Jesus. O próprio Jeová o escolheu e o designou como rei do seu reino. Ele vai ser o melhor rei que os humanos poderiam ter. Por que Jesus vai ser o melhor governante? O motivo é que ele terá habilidades que nenhum humano tem. Ele vai usar essas habilidades durante o reinado de 1000 anos. Jesus será um rei muito amoroso. Agora, vamos falar de 6 habilidades extraordinárias que Jesus vai usar durante o seu maravilhoso reinado de 1000 anos. E para nos ajudar a saber quais são essas habilidades, vamos falar de alguns milagres que Jesus realizou quando esteve na Terra. Porque, como sabemos, esses milagres foram uma pequena amostra das coisas grandiosas que ele vai fazer durante o seu reino messiânico. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos 4. E vamos descobrir a superhabilidade número 1. Marcos 4:37. Levantou-se então uma violenta tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cale-se. E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Deu para você perceber como a Bíblia descreveu aquela tempestade? Como violenta, ou seja, ela era bem forte. Mas com 2 palavrinhas, silêncio, cale-se, Jesus acalmou totalmente o vento e o mar. O que esse milagre nos ensina? No futuro, o rei messiânico, Jesus, terá total controle sobre o vento, o mar e todas as forças da natureza para beneficiar os humanos. Em seu reinado, não vamos ter medo de tsunamis, furacões, tornados, enchentes, terremotos e coisas como essas. Agora, vamos falar da superhabilidade número 2. Para isso, vamos relembrar um relato em Mateus capítulo 14. Lá mostra que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou mais de 10.000 pessoas, se você contar com as mulheres e crianças. E cada uma delas ficou bem satisfeita. Foi tanto pão que deu para juntar 12 cestos cheios com o que sobrou. O que aprendemos com esse milagre? Jesus, o rei messiânico, vai ter total controle sobre a produção de alimentos e tudo que a terra dá, garantindo que ninguém jamais passe fome. Segundo algumas estimativas, todo dia, mais de 800 milhões de pessoas dormem com fome. Esse número vai cair para 0. Debaixo do reino de Jesus, ninguém
Ninguém vai dormir com fome. O Salmo 72:16 diz: haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. E não vai ser só o básico. Isaías 25:6 diz: Jeová dos exércitos fará para todos os povos. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Todos terão um banquete de pratos excelentes, um banquete de vinhos finos, filtrados. Não estamos falando de um vinhozinho michuruca, mas sim de um vinho muito bom, como o que Jesus produziu naquela festa de casamento em Caná. Agora vamos falar da superabilidade 3. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus 15. E vamos ler o versículo 30. Então, grandes multidões se aproximaram dele. Vejam só, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocavam aos seus pés, e ele os curava. Sem dúvida, isso era incrível. Mas o que essas curas milagrosas nos ensinam sobre o reino de Jesus? Bom, Jesus terá o poder e a autoridade para curar todas as doenças que causam sofrimento. Jesus vai curar qualquer tipo de doença no seu reino. Isaías 33:24 diz: e nenhum habitante, nenhum, dirá, estou doente. Além disso, Jesus vai ter o poder de acabar com a velhice. Jesus fará com que os idosos voltem a ser jovens. Você lembra desse vídeo? Ele foi mostrado num congresso. Faz alguns anos. E o que vemos nesse vídeo não é apenas um sonho. É uma realidade. Um irmão disse: imagine acordar de manhã, colocar os seus óculos e não ver nada. Está tudo embaçado. Você tira os óculos, agora sim consegue ver bem. Não é um sonho, vai ser realidade quando estivermos no novo mundo. Agora vamos ver a superabilidade número 4. Para isso, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Esse relato conta uma história triste, de partir o coração. Uma garotinha de 12 anos tinha morrido. E o que Jesus fez? O relato diz que ele pegou a mão da menina e disse: menina, digo-lhe, levante-se. E aquela menina imediatamente levantou e começou a andar. Bom, o que nós podemos aprender com esse milagre? Jesus e os 144.000 que vão reinar com ele terão o poder de esvaziar totalmente a sepultura comum da humanidade, e eles farão isso ressuscitando os mortos. E de acordo com Apocalipse 20:14, depois de esvaziada, ela será lançada no simbólico lago de fogo. Ela deixará de existir. A sepultura nunca mais vai receber ninguém. Agora vamos considerar a superabilidade número 5. Por favor, abra a Bíblia em Mateus 9. Mateus, capítulo 9, começando no versículo 3. Diz assim: diante disso, alguns escribas disseram para si mesmos: este homem blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês pensam coisas más no coração? Veja que, como humano perfeito, Jesus podia ler corações. E quando ele for rei messiânico, mais ainda. Os que vão reinar com ele também vão ler corações. E qual vai ser o resultado? Eles vão julgar com perfeição a humanidade e não vão cometer nenhum erro. Vai ser maravilhoso.
Agora vamos ver mais uma superhabilidade de Jesus. A habilidade número 6 que ele vai demonstrar no reino messiânico. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Vamos voltar um pouquinho aqui para Mateus 8. Mateus 8:16. Diz: depois de anoitecer, levaram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes. Vejam só, os demônios sabiam que Jesus era bem mais poderoso que eles. Por isso, eles obedeceram quando Jesus disse para saírem daquelas pessoas. O que isso nos ensina sobre o futuro? Jesus e os 144.000 vão ter poder, autoridade sobre Satanás e seus demônios. E quando esteve na terra, Jesus deu um pouco dessa autoridade para os discípulos. E eles expulsaram demônios. Então, com certeza, Jesus e os 144.000 terão o poder para lançar Satanás e seus demônios no abismo, no final da grande tribulação, e também para destruí-los depois da prova final, no fim do reinado de 1000 anos. A promessa em Gênesis 3,15 é que Jesus, junto com a parte secundária do descendente de Abraão, vai esmagar a cabeça mais feia do universo, a de Satanás. Ele também vai esmagar as outras cabeças mais feias do universo, as dos demônios. Essa será uma realização grandiosa que vai contribuir para a vindicação do nome e da soberania do nosso Deus Jeová. Bom, nós vimos 6 habilidades extraordinárias que Jesus Cristo vai demonstrar no seu reinado. Mas os governantes humanos, nem sonhando, poderiam ter qualquer uma dessas habilidades incomparáveis. Já Jesus será capaz de 1. Controlar as forças da natureza, protegendo todos os humanos. 2. Controlar a produção de alimentos da terra, para que ninguém nunca mais passe fome. 3. Acabar com todas as doenças que afligem a humanidade. 4. Esvaziar a sepultura totalmente, ressuscitando aqueles que morreram. 5. Julgar com perfeição a humanidade sem cometer nenhum tipo de injustiça. E, número 6, prender e destruir Satanás e seus demônios. E olha que vimos apenas algumas das muitas habilidades extraordinárias que Jesus vai demonstrar quando ele for rei do reino messiânico. Sem dúvida, ele é a escolha perfeita. E além disso, foi o próprio Jeová que deu a ordem, não opção, de que todos devem beijar o filho ou aceitá-lo como rei. Mas às vezes, um beijo pode ser falso. Você lembra de Absalão? Ele era desses. Gostava de beijar as pessoas, mas era falso. Ele beijava todo mundo. Que falsidade! Outro que também agiu assim foi Joabe. Ele deu um beijo falso em Amasa e logo depois o matou. E lembra de Judas, aquele hipócrita? A Bíblia diz que ele beijou ternamente e assim traiu Jesus. Mas nós, irmãos, não beijamos Jesus de modo falso. O beijamos com amor. Nossas palavras e as nossas ações mostram que aceitamos o rei que Jeová escolheu. Ficamos tão felizes que contamos para todo mundo que ele já é rei no céu e em breve também vai governar a terra inteira. E queremos ajudar os dispostos a também beijar ou a aceitar de coração o Filho de Deus. Fazemos isso com urgência, enquanto Jeová ainda permite que as pessoas aceitem o convite de beijar o Filho. Antes que seja tarde demais e as pessoas escutem, preparem-se
para se encontrar com o seu Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas, principalmente os governantes, vão continuar se recusando a beijar o Filho. É por isso que essas pessoas vão sentir a ira de Jeová e de Jesus. Ainda bem que nós não. Que Jeová derrame ricas bênçãos sobre vocês, irmãos, à medida que vocês aceitam de todo o coração o Rei escolhido por Jeová e se esforçam para ajudar os que estão dispostos a fazer o mesmo. Foi um discurso bem encorajador. Dá para dizer que Jeová foi muito bom com todos nós hoje. Jeová encorajou a gente. Ele sempre sabe do que precisamos. Então, se você está se sentindo encorajado, agradeça a Jeová por isso. Também agradecemos não só aos que participaram diretamente do programa, mas também aos muitos que trabalharam incansavelmente nos bastidores destes vídeos. Quando eu estava assistindo, eu fiquei pensando em quanto trabalho está envolvido nisso. E os vídeos são muito especiais. Quando vemos as imagens na tela, fica mais fácil entender. Isso ajuda a tocar o nosso coração. Agradecemos muito a todos os envolvidos. Jeová nunca nos decepciona. No programa dessa reunião anual, vimos como ele nos ensina pessoalmente, cuida de nós em dificuldades e nos dá um trabalho satisfatório. Como é apropriado que o texto do ano de 2023 louve o Deus que, por palavras e ações, é a essência da verdade. Antes de terminar, vamos dar uma passadinha em Bangladesh, que de muitas formas é um lugar único. É lá que fica a maior extensão contínua de mangues do mundo, chamada Sundarbans. Ela está cheia de animais bem interessantes, e as plantas também são incríveis. Uma fruta muito famosa de lá é a jaca. Ela é doce e bem nutritiva. Das frutas que dão em árvore, ela é a maior do mundo. Uma única jaca pode pesar mais de 18 quilos. 3 rios, o Jamuna, o Padma e o Meghna, se combinam para formar a maior foz do mundo. É aqui, nas margens do rio, que vive a maior parte da população do país, que depende dos recursos do rio para se manter. Em sentido espiritual, o país também tem muito potencial. O Bengali é a 7ª língua mais falada no mundo. Lá, para cada publicador, há mais de 500 mil pessoas. Há muitos jovens zelosos pregando no país. Eles mostram para as pessoas a promessa de esperança da Bíblia. E estão usando muito bem a recém-lançada tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs em Bengali. Esses jovenzinhos amam encorajar os irmãos e as irmãs com cânticos, danças e desenhos da criação de Jeová como o tigre de Bengali do país. É incrível ver irmãos de idades diferentes, raças, culturas, se reunindo para comer juntos, se divertir e adorar a Jeová. A congregação Sajapur é exatamente assim. E os 69 publicadores dela dizem para você de todo o coração, Amra Apnader Balobashi, que significa amamos vocês. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.